A todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje com a convidada Terezinha Fonseca. Vamos estar com o tema conversão. Vamos falar aqui com ela que é evangélica, podóloga também, vai estar aqui com a gente em mais uma noite do Papo de Amigos. É um prazer imenso sempre estar recebendo vocês aqui no nosso canal, sempre ao vivo, toda terça-feira às 20 horas. Lembrando a todos que depois que essa live termina aqui no Instagram, a gente coloca a live no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Entram lá, se inscrevam no nosso canal, é muito importante vocês também se inscreverem, participarem, darem as dicas, fazerem elogios, sugestões, críticas. É muito importante para o nosso canal crescer sempre com a sugestão de todos. Eu já vou adicionar aqui os participantes, nossa convidada de hoje da nossa live. Então eu peço a todos que sempre participem, mandando as dúvidas, sugestões, críticas e participe. É muito bom a participação de todos, sempre estar aqui mandando as perguntas, estarem aqui participando com a gente. É assim que a gente faz uma live e aprende muito. E quem já está aqui online, boa noite, Edu. Seja bem-vindo, meu querido, em mais uma live. Hoje a nossa convidada, Terezinha, a gente vai falar sobre um tema muito importante também. Ela que é evangélica, vai participar aqui com a gente hoje na live do Papo de Amigos. Seja bem-vindo, meu irmão. Romulo, boa noite a você, a todos os nossos amigos no Papo de Amigos. E um abraço ao Pena, que vai chegar por aí também. E Terezinha, seja bem-vinda, será um prazer a gente passar essa uma hora e pouquinho aí batendo um papo, dialogando e aumentando ainda mais o nosso aprendizado. Boa noite a todos, Romulo. Exatamente, eu vou adicionar o Pena aqui para a gente poder já dar início, colocar a nossa convidada aqui para vir bater um papo com a gente, né? Lembrando a todos que... Ah lá, quem já está online aí, Edu. Boa noite, Pena. Seja bem-vindo a mais uma live do Papo de Amigos. É um prazer imenso ter você aqui. Eu já vou, daqui a pouco que você se apresentar, e, claro, adicionar a nossa convidada. Boa noite, quem é da noite. Bom dia, quem é da dia. Axé para todo mundo. Seja bem-vindo. Que assim seja. Amém. E outras coisas mais. Grande abraço a todos. Muito feliz por estar participando aí mais uma vez. Um abraço para a minha querida Terezinha. Um grande prazer tê-la conosco mais um Papo de Amigos 10. Boa noite, Du. Boa noite, Romulo. Grande abraço. Boa noite, Peninha. Seja bem-vindo. Eu já vou adicionar a nossa convidada para a gente iniciar a live aqui, não perder tempo, né? E pedindo, lembrando a todos que se inscrevam lá no nosso canal no YouTube. Quem perdeu as lives estará disponível depois do término aqui no Instagram. A nossa live vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, que eu vou deixar fixado aqui nos comentários também, tá? Eu já adicionei aqui a nossa amiga Terezinha, ela tá virando a câmera ali. Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer. O prazer é meu. Uma gratidão imensa por você ter aceito o nosso convite, estar aqui na nossa live do Papo de Amigos, para a gente bater esse papo descontraído, a gente falar com os nossos amigos que toda terça está aqui acompanhando a gente. Então é um prazer imenso te receber aqui. Você que é evangélico, hoje vai falar sobre o tema conversão. É muito importante esse tema, é bom a gente sempre trazer. Lembrando que a gente tem aqui, entre os nossos amigos, são várias pessoas de várias religiões. Nós temos católicos, nós temos umbandistas, nós temos espíritas, nós temos evangélicos, que nos acompanham toda noite para a gente bater esse papo. Lembrando sempre que as pessoas podem participar, podem mandar pergunta. A Terezinha também estará aqui pronta para responder as perguntas e a gente vai tocando. Então, gratidão por ter aceito. Uma boa noite a todos. Boa noite o Dr. Helder também que está entrando. O Ari, meu amigão, também participou com a gente aqui da live. Boa noite. Seja bem-vinda, Terezinha. Se apresente para os nossos amigos. É um prazer muito imenso ter você aqui na nossa live. O prazer é meu. Boa noite a todos. Boa noite para o meu amigo do coração, o Pena. É um prazer conhecer você, Romulo, e você, Luiz. E nós estamos aqui para fazer uma coisa realmente bastante agradável, né? E como você disse, nós
temos todos os filhos de Deus reunidos nessa live, né? Então, é muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser bênção pura. Obrigada, viu, por me convidar. Exatamente. Eu vou passar a palavra para o Edu e para o Pena. Primeiro o Lu. Está me ouvindo, Romulo? Vamos Sim. lá, então. Terezinha, como você disse, realmente é um prazer para todos nós, né, do Papo de Amigos, nesse bate-papo gostoso e agradável que vai ser, com certeza, um aprendizado na nossa vida, na minha principalmente. E desde já, né, peço que Deus nos abençoe, nos proteja na noite de hoje, para a gente possa trocar essas palavras aí, que a gente possa, no final de tudo, sair um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais aprendizado. Um prazer imenso você no Papo de Amigos. Boa noite. Amém. Muito bom. Ô, Terezinha, não tem nem palavras para te agradecer. A Terezinha, de vez em quando, frequenta a nossa sala, viu, Romulo? E ela já está de olho, já faz tempo. Aí quando eu convidei ela de pronto, assim, já participou, quis participar, porque eu conheço bastante a Terezinha. Terezinha também, que é uma grande guerreira, já passou por muitos momentos difíceis na vida, e eu tenho certeza, né, Terezinha, que foi a sua fé que te alimenta e que te mantém em pé até hoje, né? Glória a Deus por isso, né? Quem não tem fé não vai a lugar nenhum. Eu conheço bastante tempo a Terezinha. A Terezinha era uma grande amiga da minha esposa. E hoje nós estamos aqui juntos, né, Terezinha? Você falou uma coisa tão bonita aí agora, que eu fiquei até emocionado, porque onde os filhos de Deus se encontram, que bonito isso daí, hein? Bacana. E não é? Somos Com todos certeza. irmãos. É isso. Terezinha, como o Romulo já estava falando para você, aqui a gente se encontra em diversas religiões. E é justamente isso que está atraindo todo esse pessoal, cada vez mais, toda semana, porque a gente quer conhecer as outras religiões também. Quer compartilhar. E tudo que é bom agrega valor e a gente caminha, né, na evolução junto de mão dadas, né? Glória a Deus por isso, né? Podemos andar assim, né? Se dar bem, se conhecer, discutir alguns pontos. Se eu aceito, ótimo. Se eu não aceito, eu vou estudar, vou procurar me aprofundar, porque eu me sinto ignorante dentro daquilo que eu não conheço, né? Então, eu preciso conhecer um pouquinho mais também. Estou à disposição. A Terezinha já se apresentou para os nossos amigos. Lembrando a todos, eu vou pedir a todos que mandem pergunta, né? Que tirem as dúvidas, que conversem com a nossa participante, como sempre, toda terça-feira, tá? Eu deixei fixado aqui o nosso canal no YouTube também, para quem quiser entrar lá, se inscrever no nosso canal, lá tem todas as nossas lives disponíveis no canal. Terezinha, então, vamos iniciar hoje o nosso tema conversão, né? O que você pode dizer para a gente já começar esse bate-papo, iniciar esse bate-papo aqui? Você já se apresentou. Vamos lá, vamos iniciar a live com a permissão do Mestre Jesus e com a participação de todos. Seja bem-vinda. Na verdade, você quer que eu comece falando, é isso? Isso. Fique à vontade. Sem nenhuma pergunta, nem nada. Então, vamos lá. Eu penso que a conversão, eu penso e sinto, é o que eu vivo, né? Quando eu disser eu penso, é porque é aquilo que eu sinto. A conversão, para mim, ela é diária. Todos os dias a gente tem que se converter a alguma coisa, um pensamento, um desejo, um gosto, enfim, sempre alguma coisa a gente tem que ir adequando para ficar uma vida mais leve, uma vida mais satisfatória, não é? E, no meu caso, como eu sou evangélica, eu procuro caminhar segundo o padrão da Bíblia, né? Que é o padrão que Cristo deixou para a gente. Mas já vou avisando que é muito difícil. Muito difícil. Aquela passagem, passar pelo buraco da agulha, não é brincadeira, é um fato real, né? Ele já avisou que não seria fácil. E também, se fosse, não seria para nós, não é? Exatamente. Você já falou, não é fácil, né? A gente, quando fala aqui nas lives também, que a gente traz os nossos convidados,
a gente fala da tal da reforma íntima, né? O quanto é difícil a gente consertar algo que a gente já identifica de errado em nós, né? Existem muitos os casos que as pessoas, elas querem sempre mudar o outro, mas esquecem da sua própria mudança, né? A gente sabe que a conversão, como você disse, ela tem que ser diária, né? É uma luta, é uma concentração diária, aos poucos. A gente não consegue uma mudança de vida, a gente não consegue uma mudança financeira, a gente não consegue uma mudança de comportamento da noite para o dia, né? A gente é muito imediatista, a gente quer tudo muito rápido, para ontem. E às vezes as pessoas acabam desanimando e acabam desistindo porque vê que o resultado é muito lento. Então, o importante quando a gente fala às pessoas que buscam essa mudança de vida, a mudança de cotidiano, quando ela encontra uma religião a qual ela se adequa, né? Hoje a gente está vendo, tem muito acesso, as pessoas têm muito acesso à questão dos canais digitais, o YouTube, as próprias páginas de internet. Hoje tem culto online, a gente vê missas online. A gente, na pandemia, viveu muito isso, né? Estava preso dentro de casa, não poderia sair, e as lives foram um grande acontecimento. Tanto é que hoje nós estamos realizando esse bate-papo aqui entre amigos através de uma live que surgiu a ideia durante a pandemia. Então, quando a gente vem falar aos nossos amigos, aos nossos participantes sobre a questão, a conversão, a mudança diária, é muito importante a gente deixar para as pessoas que essa mudança ela é uma mudança constante, né? Você não pode achar que tudo tá bom, tudo tá perfeito. A gente sempre há espaço para melhora. A gente sempre pode ser um pouquinho melhor. A gente sempre pode doar mais amor. A gente sempre pode perdoar mais. A gente sempre pode trabalhar mais em prol do próximo. Então, é muito importante saber que isso não é uma mudança da noite para o dia. É algo que a gente tem que levar, pelo menos na minha opinião, para o resto da vida. A gente não pode se acomodar. Quando a gente se acomoda, quando a gente acha que está tudo perfeito, a gente está à beira do erro. Então, a mudança sempre constante, sempre se monitorar, sempre estar atento a tudo o que acontece e sempre seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Pena aí, Edu? Eu vou fazer duas perguntas, tá, Terezinha? Uma você já respondeu mais ou menos. A conversão é uma ação espiritual? E a segunda pergunta, se eu sei que tá? Por que a gente leva uma vida tão distante? Por que a gente pensa tão pouco no céu? Por que a gente olha mais no horizonte e esquece de olhar para o vertical? Né? Por isso que a vida está tão difícil hoje? Olha, Pena, nós somos, como o Rômulo falou, imediatistas, né? Nós queremos tudo aqui e agora. Se funcionar, se não funcionar, estou mudando, estou fazendo uma conversão desnecessária, né? Porque aí depois eu vou ter que retomar o meu caminho de volta. E a gente realmente só consegue se converter, tomar um novo rumo, se você for prejudicado de alguma maneira, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é perfeita, né? Ela é boa e ela é agradável. E muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por alguns momentos que você olha para isso e você diz assim, pera lá, volta aí, para quem que isso aqui é bom? Para mim, não foi. É para você? Também não. Então, só pode ser para aquela pessoa que está sendo beneficiada. Só que esse benefício, às vezes, um braço teu, uma perna tua, um pedaço do seu coração, né? São vidas. Eu estou falando no momento de luto. Não vou entrar no mérito da questão, mas eu acredito que luto é uma coisa que todos nós passamos, né? Então, através dessa passagem na minha vida, luto, eu tive que aprimorar muitas coisas. Muitas coisas. Eu já tinha fé, eu já carregava uma caixinha de ferramenta do meu lado, que são as palavras que eu já ouvia, as orientações de outras pessoas, as coisas que eu ouvi da minha avó na época, né, que ela era viva. Então, dos meus antepassados,
eu já carregava do meu lado uma caixinha de ferramentas. Mas quando esse luto chegou na minha vida, já tinha tido outros, mas esse foi assim, o mais importante, o mais cheio de sentimento, o mais significativo para mim. Eu tive que abrir e olhava e falava assim, olha, se eu aprendi alguma coisa do Mestre Jesus, do meu Senhor, do meu Salvador, é agora que eu vou ter que pegar. Onde está aquela palavra que eu preciso para me fortalecer? Ai, meu Deus do céu, onde está? Eu sou ruim de endereço, mas eu sei que está na Bíblia. Vai lá e cuida das coisas de Deus. Deixa os seus mortos lá. Os seus mortos já estão mortos. A gente não vai pular por cima, não é isso. Mas vamos continuar vivendo. E eu, com essa minha caixinha de ferramenta, tomei a decisão de levantar e andar com aquilo que eu já tinha aprendido. E eu fui ver que a minha fé estava se aflorando. Por quê? Quando você está no bem bom, né, na sua zona de conforto, no hotel 5 estrelas, você se lembra de Deus? Olha, Ele está me dando a oportunidade de estar aqui. Olha, Ele me deu dinheiro para eu chegar aqui nesse hotel 5 estrelas e tomar e comer e beber, fazer tudo isso aqui, tomar um banho na banheira gostosa lá. Não, você não vai lembrar. Mas quando você entra num quarto de hospital, quando você entra numa UTI, você vê que você não tem poder nenhum, nem o aquisitivo vai te ajudar. Se você não tiver fé, você não vai conseguir sobreviver. E a conversão, ela vem assim, eu falo que ela é todos os dias, porque quando aconteceu isso na minha vida, e eu acredito que se quem estiver ouvindo parar para pensar um pouquinho, quando a gente sente que o tapete saiu debaixo dos nossos pés e foi violento, a nossa vontade é de chutar o pau da barraca, fazer como a Magda falava, divide o pau em 3, tira o pedacinho do meio e joga fora para nunca mais se unir, porque é uma coisa que machuca demais a gente. E a fé, ela vem trazendo essa transformação na vida da gente que eu chamo de conversão. Porque se fosse um tempo atrás, que eu não tivesse minha caixinha de ferramentas, né, eu não ia olhar para Deus e falar, olha, o Senhor está fazendo melhor, eu não estou entendendo nesse momento, mas o Senhor está fazendo melhor. E eu vou crer, eu vou crer, eu vou continuar nesse caminho, porque eu sei que ainda que doa, ainda que eu não entenda, é o melhor caminho para mim. Isso já tem, esse ano faz 10 anos. Dentro desses 10 anos, eu vivi, eu cresci, eu senti, eu chorei, eu sorri, eu aprendi. E a minha caixinha de ferramentas só está aqui, ó, sabe? Só estou colocando coisas nela para a minha caminhada cristã. Porque se a gente for olhar, eu vou falar assim para você, a gente precisa lembrar que vale a pena, não é? E como que a gente faz para lembrar que vale a pena? Eu preciso ler, eu preciso assistir, eu preciso ouvir, eu preciso tocar, não é? Então, eu vou falar para você assim, olha, Rômulo e Luiz, e o meu amigo Pena. Lá em Deuteronômio 4, 30 e 31, ele faz a gente lembrar que isso aí vale a pena. Porque ele diz assim, ó, quando tiveres em angústias e todas essas coisas te alcançarem, que coisas são essas? Todas essas coisas, ele nem enumera, ele fala, todas essas coisas vão te alcançar, né? Se não é um luto hoje, vai alcançar você amanhã. Uma necessidade, sei lá eu o quê. Então, no fim de dias, te virá, você vai se virar para o Senhor, teu Deus, e Ele vai ouvir a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus, e o Deus é Deus de misericórdia, e não te desamparará, e nem te destruirá, e nem se esquecerá de ti, e do concerto que Ele fez lá atrás, com os nossos antepassados, né? Na época lá. Isso, às vezes a gente olha e fala assim, não é para mim, porque eu tô no sufoco. Mas você saber que Ele
não vai esquecer de você. Porque todo mundo esquece de você, Rômulo. Todo mundo, sabe? Quando você está passando por uma situação difícil, você recebe abraços. Aí você até escuta assim, ó, tudo bem? Gente, como que, né, a gente recebe essa pergunta? Tá tudo bem? Pô, tá caindo, né? Não tem nada no lugar. E a gente responde, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a gente acredita. Lá no fundo do nosso coração. Aqui, às vezes, falha. Mas aqui dentro, a gente tem uma certeza absoluta. Eu tenho essa certeza absoluta. Não foi nada em vão, aquela morte na cruz. Então, eu continuo crendo, continuo aprendendo, continuo assim, ó, tic-tic ainda, né? Mas caminhando. E a minha caixinha de ferramenta aqui do lado. Isso que é importante, a gente sempre está caminhando. Edu? Terezinha, eu vou um pouco na contramão das perguntas. Eu vejo assim, esse crescimento religioso de ambas as partes, nesses últimos tempos, o que eu vejo assim, a parte evangélica cresceu muito. Eu digo para você, muitas pessoas, em média, de uma idade um pouco maior, procurando a parte religiosa na linha do evangélico, né? O que você vê? As famílias hoje, elas faltam uma estrutura desde o início da sua implantação, por exemplo, na família tem 7 pessoas, todos são evangélicos, ok. Mas nem na maioria das vezes assim. Tem 7 pessoas, 2 de uma religião, existe o respeito dentro da casa deles, evidentemente, mas eu vejo que cresceu muito. O que leva essa pessoa? Será que cada uma dessas pessoas também cresceu essa caixinha de ferramenta que você falou? Será que eles têm de fato esse arrependimento? Porque nós sabemos que Deus nos capacita cada dia a cair, levantar e aprender, né? O que você vê assim? O que você poderia nos falar assim, dessa grande conversão que está sendo um número muito grande? Então, se é grande, está tendo a conversão, é porque a pessoa está entendendo, buscando aquela lado positivo, está do lado de Deus, vamos dizer assim. Então, você, na sua experiência, você também vê esse crescimento muito grande, porque realmente esse arrependimento, a busca da fé aumentou. Você vê que, de fato, a gente vê que é positivo esse grande volume e aumento das pessoas procurando as igrejas evangélicas, Tereza? Bom, o teu microfone está dando umas cortadinhas. Se eu não responder algo... É isso que eu ia falar, o Eduardo, está cortando muito. Eu não sei se é sua conexão. Você não quer sair e voltar novamente na live? Aqui, ó. Melhor? Eu acho que está cortando demais. Eu acho que é o fone. Tá, vou trocar. O microfone. Pode continuar, Terezinha. Ó, se eu não te responder ao pé da letra, você me redireciona, tá bom? A fé, ela sempre existiu. Não tem uma pessoa que não tenha fé, principalmente em Deus. Se você pegar uma pessoa que diz assim, olha, eu não creio em Deus, eu sou... Ateu. Esqueci o nome. Ateu. Não, mas agnóstico, né? Fala, eu sou agnóstico, eu não creio em nada, mas só acredito em Deus, né? Eu tive uma professora que ela era do Buda, né? Ela era budista. E um dia ela sofreu um acidente de carro e ela gritou, Jesus, né? E eu falei, ainda bem que você procurou a pessoa certa, né? Porque Buda, até se levantar de lá com toda aquela gordurinha, não ia chegar nunca a tempo de te salvar, né? Você gritou Jesus e Jesus estava ali, né? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente vê esse aumento que aconteceu, mas também vê uma porta do fundo aberta, viu, Rômulo? A gente vê uma porta do fundo aberta. As pessoas, elas sentem necessidades. E essas necessidades não estão nem aqui, nem ali e nem lá, mas está lá, está na Bíblia, entendeu? Por quê? Porque nós fomos criados para ser assim. Enquanto nós não entendermos que eu e você, até aí através da nossa telinha, esse espaço que existe entre eu e você é o espaço que Deus está atuando nas nossas vidas. O que nós temos visto? Nós temos visto aquilo que realmente a Bíblia está falando. E ó, que ela está falando, né? Então,
até cair a ficha das pessoas e as pessoas resolverem. Ao invés, não estou dizendo que não possa, por favor. Eu vou também num barzinho, eu vou comer a minha batata, a minha picanha, que o Lula não mandou ainda, mas eu acredito que vai chegar, né? Então, eu vou, não estou dizendo que seja pecado. Mas quando você olha lá, domingo, o horário que era para você estar na casa de Deus, se alimentando, porque o banquete é para todos, você está lá no boteco, fazendo o quê? Entornando lá o alquim, bonitinho. Aí eu ando, você fica, você me vê andando, você fala, pô, o que ela tem? Né? Ela não estava lá. Eu tô com uma puta de uma dor de estômago, minha cabeça tá assim, porque eu bebi demais ontem. Olha lá, ela tá trabalhando na segunda-feira sorrindo. O que será que aconteceu? Vou falar para você o que aconteceu. Fui lá e ouvi falar de Zaqueu. A palavra falou de Zaqueu. Olha, Zaqueu era baixinho, subiu na árvore. E Jesus, olha só quantas coisas que Jesus fez na terra para mostrar para a gente que ele caminha a verdade e a vida. Ele olhou e falou assim, para aquele baixinho, desqualificado, entre aspas, né? Porque ele era uma pessoa ladrão, porque cobrava os impostos assim, não sei o quê. Olhou para ele, e ele teve uma conversão ali. Jesus falou para ele, ó, pode descer daí, que eu vou jantar na sua casa, sem convite. Olha só, normalmente Jesus falava assim, o que você quer que eu te faça? E a pessoa falava, olha, tua fé te salvou. Aquela hora, ele só olhou lá e falou assim, ó, desce daí que eu vou para sua casa, eu vou comer com você. E houve salvação só na vida de Zaqueu? Não, na família toda. Aí Zaqueu ficou maluco? Não, Zaqueu tomou para si uma conversão. Olha, na hora ele sentiu, puxa, olha o que eu estou fazendo, eu estou roubando os meus irmãos, eu preciso devolver. Olha, eu vou devolver não só a metade, mas eu vou devolver a mais, porque eu sei que eu roubei. Então, quando você olha para Jesus, você não consegue ser mais do que você era. Visualiza agora uma cena. Jesus carregando a cruz, e a cruz caiu. Aí cataram lá o Cirineu, não foi? Cataram o Cirineu, botaram o Cirineu ali, ele foi porque ele queria. Opa, vou lá ajudar Jesus, cara, legal, milagre na minha vida e tal. Ele nem ali estava para aquilo, para começar a conversa. Aí, quando Jesus coloca aqui a cruz, ele olha por baixo, lembra do filme? Ele olha por baixo, assim, ó, ele tem um encontro de olhar com aquele Cirineu. E a vida do Cirineu também mudou. Então, Paulo, era outra questão de conversão. Falam que Paulo caiu do cavalo, mas não fala em nenhum lugar da Bíblia que ele estava a cavalo. Fala que ele caiu com a cara no chão. Ficou cego, porque se ele não cegasse aquele homem, de tão enraigado que ele era naquilo que ele fazia, jamais ele ia se converter. Então, Jesus tapou a visão dele e trabalhou no coração dele. Falou, ó, vai ali, aonde a pessoa vai morrer de medo de você, porque você tem uma fama horrível, mas vai lá que ele vai cuidar de você. Paulo foi. Acha que Paulo também não sentiu medo? Foi para lá, né? Então a gente fala assim, poxa, a nossa vida, por isso que eu falo para vocês que a gente fazer essa conversão não é assim, ó, acabou a minha vida, não. É uma sucessão de coisas. Eu tinha um grupo que a gente ia evangelizar na rua. Um dia, o meu amiguinho, eu percebi que ele estava assim, né? O que está acontecendo com você? Você é tão falante, você tem a Bíblia na boca, agora que você está tendo a oportunidade de falar, você não está falando? Ele olhou para mim e falou assim, você sabe o que eu faço na minha vida? Eu falei, não, te vejo na igreja. Pois é, eu fumo com eles. Eu venho aqui. Como é que agora eu vou lá e vou falar, ó, não faça isso, se eu venho aqui fazer. Só que naquele momento ele não sabia que a gente ia até ali para evangelizar. Ali foi um confronto. E o que Deus faz com a gente são confrontos. São confrontos. Rômulo, está escrito lá, se você não amar mais a Deus do que sua esposa, sua mãe, seu filho, seu carro, sua casa, seu dinheiro,
seus amigos, você não é digno dele. E se eu perguntar assim para você, como eu já perguntei para outras pessoas, e já fiz essa pergunta para mim também, dá o seu filho para Deus. Você não ama Deus? Entrega seu filho para ele. Você vai olhar nos olhos do seu filho e vai falar, ó, Deus, é o seguinte, eu sou Rômulo, eu trabalho para o Senhor, eu prego a sua palavra, eu dou passe, faço isso, faço aquilo. Meu filho, o Senhor não mexe. Pode mexer comigo. Olha meu cachorro, né? Meu cachorro, olha meu cachorro, né? O Pena não faria isso, não. O Pena não faria isso, eu sei. Mas a gente negocia, você entendeu? Você negocia. Você já teve, assim, um momento em que Deus falasse assim, aqui dentro de você, como se fosse um megafone de dentro para fora? Você já sentiu isso na sua vida? Já. Pois é. Comigo aconteceu. Leia a Ana. Eu falei, putz, Senhor, que coisa boa. Ana é uma história maravilhosa. Eu vou adorar ler Ana. Só que Ana deixava o filho dela, que ela sonhou, que ela chorou, que ela foi dada como louca, bêbada, né? Ela falou, olha, se o senhor me der o filho, eu vou deixar lá na sua casa, meu filho. Eu fechei a Bíblia e falei, não é assim que funciona, porque hoje eu tenho uma situação na minha mão que se eu fizer isso para o senhor, eu não vou poder, sabe, segurar a onda, não vou. Porque quando ela crescer, eu não vou conseguir fazer ela ficar dentro da sua casa. Então vou eu. Mas para casa de quem? Aonde? Na casa do pastor? Na casa do Pena? Na casa do Papa? Onde que eu vou? Como eu vou? Né? Mas ele disse, melhor ele não disse, porque ele me deixou na surdina lá esperando, até um determinado momento em que chegou alguém da UTI e falou, olha, a vaga é sua, para minha filha. A vaga é sua porque você está pior do que todas as que eu fui fazer a avaliação. Eu falei, Jesus Cristo. E agora? E eu assim, né? Aqui, moído, mas impecável. Aí eu olhei para ela e disse, olha, nosso momento chegou, você vai para lá, eu não posso ir com você, lá você vai ter um atendimento, você vai ter um médico, você vai ter isso, aquilo, equipamento, sabe o que você está precisando. Ela disse, eu não vou sem você. Aí eu falei, não percebi, eu só fui perceber depois, tá? Porque quem estava comigo me chamou a atenção para isso, porque eu não senti. Eu falei, eu já menti para você, criatura? E Deus já mentiu para você? Essa pergunta eu vou deixar no ar. Deus já mentiu para você? Ele nunca mente. Ela disse, não. Eu falei, então é com ele que você vai agora. Onde eu não vou, ele vai. Onde a minha mão não toca, a mão dele toca. Onde os meus olhos não veem, os olhos dele vai ver. E eu entreguei. Entreguei às 19 horas do dia 9, dia 10 às 3, às 15h18, ela estava realmente nos braços dele. E aí, né? Aí você fala assim, puxa vida, eu ouvi a voz aqui dentro. Ele não fala com a gente quando a gente tem força para fazer. Quando eu me sinto fraca, forte eu sou. Entende o que isso significa? Por isso que a gente acaba se convertendo. Por isso que as pessoas buscam a igreja. Só que quando chega lá na igreja, tem igrejas que faz esse evangelho romântico, sabe? Vem a prosperidade, ó, dinheiro, casa, casão. Não fala casinha, não fala carrinho, não fala amorzinho, fala amorzão, carrão, casão, né? E ele vai te dar, ó, vai lá e deposita no gasofilácio, é uma semente. Semente do quê? Do carro. Você não quer um carrão? Vai lá, ó. Eu já depositei, eu nunca vi nascer carro na minha casa, né? A única coisa que eu fiz foi pedir um tratamento dentário que tinha alguns problemas que para mim ia ser muito difícil, mas eu não semeei dentes. Eu semeei que eu ia conseguir, né? Então, essa questão, a gente vai na igreja buscar a Deus. Quando você se depara com um homem que está lá no altar pregando a palavra de Deus, a pessoa se decepciona. Porque ela começa a olhar o que aquele homem está fazendo. Aquele homem é casado, ele come arroz e feijão, ele tem contas, ele tem um monte de coisas que, sabe, ele pensa diferente do que ele está lendo, ele também está numa conversão.
E às vezes as pessoas não conseguem entender. Porque se você chegar para um pastor, eu tenho essa coragem, não sei se você tem, mas eu tenho. Chegar e falar assim, mas pastor, olha, esse mês eu não posso dizimar, eu não vou dizimar. Eu sei que Deus não vai me matar por isso, Ele sabe, Ele entende. Eu vou fazer outras coisas, porque o reino, ele é grande, concorda? Eu não preciso estar dentro de uma igrejinha, eu não preciso estar dentro de um centro, eu não preciso estar na praça, eu estou aonde eu estiver, é o reino de Deus comigo. Então eu vou estar fazendo, sempre, né? Eu já estive em igreja grande e igreja pequena. Eu vou falar para você, todas elas têm problema. Que se eu fosse olhar para aquele que traz a palavra de Deus, eu ia falar assim, ele está falando, mas ele não está fazendo. Ele está pregando uma coisa que ele não vive, mas ele está se esforçando. E é isso que a gente precisa entender. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não se fala aqui, ó, você tem que vigiar e orar. Vigiar o que? A vida do outro? Não, vigia a sua vida. A sua vida precisa de ser vigiada. O que é que você está fazendo? Quanto tempo você está perdendo nas redes sociais? Quanto tempo você está perdendo para olhar a vida de alguém? Sabe? Quanto tempo você está perdendo e não fazer o que precisa ser feito? Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. Ele está batendo. Ó, nós temos a questão da presidência, não vou entrar no mérito da questão, mas a palavra de Deus diz assim, ó, feliz a nação cuja o Senhor é quem comanda. Ele está comandando? Eu acredito que ele está. Porque aqui ainda a gente não está vendo essas guerras, né? Mas a gente tem visto as pessoas chegarem na porta da igreja, receber o evangelho da paz e não querer paz. Então ele entra pela porta da igreja, que bonitinho. Mas ele olha ali a porta do fundo e ele fala assim, eu vou ali, eu vou roubar primeiro, porque ó, Jesus vai me esperar, né? Eu já entreguei a minha vida para Jesus, porque quando você entra na igreja evangélica, normalmente é assim, vamos fazer uma oração? Eu, Terezinha, entrego meu coração para Jesus, a minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Então. Só que tem muitas pessoas que fazem a oração, mas ela não, nem sequer escutou o que ela falou. Ela sai pela porta do fundo e volta no erro. Ela fez uma pequena conversão, mas ela não se manteve. Assim como também eu acredito que tem pessoas que vão aí no seu centro, que vão em outros lugares, vai lá na Umbanda, vai lá no... Aí não se encontra. Por que não se encontra? Jesus, ele é único. Todo mundo que se aproximar dele, ele faz assim. Aquela passagem que fala que ele é como a galinha que abre as asas e guarda os seus pintainhos embaixo. É verdade. É verdade. Eu já trabalhei com crianças, né, na evangelização, e eu digo assim, ó, tá chovendo, vamos lá fora? Não tem cobertura, vai se molhar. Então é assim, aqui nós estamos guardados, dentro do quê? Da palavra de Deus. Eu não mato, eu não roubo, luto para não falar de ninguém, mas a gente sempre acaba falando, né? Luto para não fazer aquelas coisas, sabe? Fala assim, ó, se o seu olho pecar, tira o olho. Esses dias mesmo me falaram, ó, ia ter tanta gente cega nesse mundo. Eu falei, cega e tapada, né? Porque o que ele está falando não é para você tirar o seu olho, é para você tirar o seu olho dali. Foque em outra coisa. Converte o seu olhar, converte o seu falar, converte o seu coração. Nós estamos falando do quê? De conversão. Então, quem fica dentro da igreja, ela fica porque ela realmente está convertida. O pastor pode ser um picareta, mas a palavra de Deus não é. Ela nunca é e nunca vai voltar vazia. Todas as vezes que ele pegar uma Bíblia e abrir e falar assim para você, ó, converta muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá adiante com o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu sou disposta. Eu tenho certeza que vocês também são, porque poderiam estar tomando sorvete, fazendo outra coisa, assistindo um jogo, um filme, vocês estão aí. Nós estamos evangelizando, nós estamos falando do grande mestre, o dono da seara.
E a palavra fala. É muito grande. Está tudo branquinho, já a ponto de colher. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Né? Jesus cura 10. Ela falou assim, obrigada, viu? Quer ver uma coisa interessante? Tem uma passagem que o cara ficava lá na porta do Formosa, né? Deitadão lá. Aí Jesus chegou, ele não reconheceu Jesus. Ele não reconheceu. Aí ele falou assim, Jesus falou para ele, né? Com certeza, bom dia, boa tarde, como vai o senhor? Ele disse assim, eu tô aqui, ó, faz um tempo, 38 anos. Você já imaginou se Jesus perguntasse para ele? Perguntou, né? O que queres que eu te faça? Quer que eu te levante e você vai andar? Ele ia dizer assim, olha, eu quero é a aposentadoria, já estou aqui há 38 anos. Ninguém sabe, né? Me deixa aqui, já passei 38 anos da minha vida aqui, por que eu tenho que levantar? Então, sempre há tempo para se converter. Porque quando a gente se depara com Jesus, a nossa máscara cai, né? Então, se ele, na verdade, eu acho que ele queria continuar ali, né? Porque ali ele recebia esmola, né? E está aumentando isso nas nossas vidas, né? O pessoal pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola. Você passa num cruzamento, você tem que dar. Você passa no... Você estaciona em frente ao cemitério, o cara diz assim, ó, vou olhar seu carro. Eu falo, não precisa, mas eu estou trabalhando. Eu falo, mas eu também vou trabalhar. E eu não tenho lugar para deixar o meu carro aí. Você trabalha para quem? Então, tá difícil, tá todo mundo querendo alguma coisa. Vou interromper você. Pode interromper. Essa confiança em Deus, essa confiança que nós temos em Jesus, ela é um exercício diário e uma atitude. Atitude do quê? De fazer uma caixinha de ferramenta como você fez. Hoje em dia, ninguém quer fazer essa caixinha. Hoje em dia, muitas pessoas vão lá falar com o pastor porque quer que o pastor resolva o problema dele. Vai conversar com o padre porque quer que o padre resolva o problema dele. Vai conversar com o pai de santo porque quer deixar o problema dele lá. Porque ele quer o quê? Ele quer o carrão, ele quer a casona, ele quer o passeio, ele quer tudoão, né? E ele não quer fazer o mínimo de esforço para se deparar com a própria fé dele. Perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Não é verdade? Então, hoje em dia, tem essa porta dos fundos que você muito bem colocou, ela está aí, está presente nas nossas vidas. Isso que você também falou da esmola, vamos dizer esmola, aquele camarada que está pedindo. Hoje nós estamos construindo uma sociedade de pedintes. Hoje ninguém quer trabalhar. Pega uma cesta básica numa igreja, pega uma outra não sei aonde, pega R$600 do Lula, pega mais 150 porque eu tenho 2 filhos. Ninguém quer trabalhar mais. E quer aposentadoria, como você bem disse. Né? Tudo, a nossa sociedade está distorcida pelo bem material. E aí, quando a pessoa se encontra numa situação difícil, ela vai recorrer para quem? Para quem está no alto. É verdade. Ô, Luiz, você quer falar alguma coisa? Porque eu vou falar o nome das nossas pessoas que estão acompanhando a gente. Eu quero falar assim, pessoal. É o seguinte, ó, avisar os nossos amigos que ligue para os amigos para quem entra na nossa página, né? www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Faça essa live com a gente, participe com a gente, encha a Terezinha de perguntas aí, que hoje ela vai responder até umas 10h30, mais ou menos. Viu? É isso daí. Pode dar uma pergunta? Muito bom. O que me fez lembrar de uma coisa que a minha avó falava, minha avó paterna, que faleceu com 104 anos. Ela dizia assim, vocês correm atrás do dinheiro. Um dia vocês vão ter o dinheiro e não vai ter onde gastar. Aproveitando o momento, eu vou entregar você, tá, Terezinha? Para quem não sabe, a Terezinha é podóloga, né? Ela atende também. Vou pôr o seu telefone aqui para o pessoal ligar para você. Pena, já aproveitando também de entrar aqui na nossa live, foi o Renato Prieto, que é o ator do filme Nosso Lar 2. Um abração para o Renato Prieto, que está também aqui na live. Ele já fez uma live aqui do Papo de Amigos com a gente. Um abração para ele. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros,
terá estreia agora em agosto, né? Um abração para o Renato. Vamos lá. Ô, Peninha, você vai mandar um abraço ao pessoal aí que entrou na live? Bom, ô, Terezinha, eu posso colocar seu telefone aqui? Onde que você está? Deixa eu contar mais um segredo da Terezinha. Uma vez eu fui lá no Vila Vicentino. Sabe quem é que faz lá o pé dos nossos senhorizinhos, lá, dos tiozinhos? A Terezinha faz de graça, viu? Ela sim. A gente tinha antes da pandemia uma equipe que ia. Nós começamos com 10 e terminamos em 3. Só que aí com a pandemia, então, eles cortaram as nossas visitas. Eu estou até precisando ir até lá para que a gente possa retomar esse trabalho, porque é muito gostoso, é muito bom. E parabéns pela atitude, viu, Terezinha? Obrigada. Terezinha, onde é que você está trabalhando agora? Depois eu vou falar o nome. Eu estou com a Fúvia Primer. Estou lá na Fúvia. É um lugar muito gostoso, tem barbeiro, tem tudo que você pensar assim, em termos de beleza, tem. Posso colocar para o pessoal? Posso? Pode. Já coloquei. Agora, pessoal, queria agradecer o pessoal que está com a gente, que está prestigiando, né, toda semana, cada dia mais pessoas. Teve a Denise, o Marco, a Dani, a Márcia Butinon, o Dr. Helder, que está sempre aqui conosco, a Dona Zélia, o Ari, o Al, a Marli, a Silvana, a Luciene, Fernando, Antônio Carlos, Oswaldo, a Vânia, o Rodrigo, a Adriana, a Ana, a Dina, a Rita, Zé Eduardo, o Benê, meu amigo, o Edilson Rosalino, o Pietro, que também entrou agora. Grande abraço, muito obrigado. O Renato Pietro está falando, a estreia mudou de data. Depois a gente vê aí com ele quando é que vai estrear. Exatamente. Ô, Terezinha, ainda não... Pode falar, Romulo. Pena, pois não, pode terminar. Não, eu ia passar a palavra para você mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Como você estava dizendo, o que as pessoas não entendem, né? E às vezes, não é que não entendem, às vezes também por falta de conhecimento, às vezes, ou num momento de dificuldade, num momento de dor. A gente, quando está passando por uma dificuldade, por um momento de dor, de tristeza, a gente quer algo que nos conforte, que nos acalenta, que seja um bálsamo para aquela dor, que a gente procura respostas, na verdade, né? No seu caso, que é um caso, pelo que eu entendi, você passou por um luto, né? Acho que foi a perca de uma filha, o que deve ser muito difícil. Eu tenho certeza que uma mãe perder um filho não é nada fácil. A gente sabe o quanto é duro o luto, mas uma mãe, quando se inverte a ordem natural, né? Eu acho que é muito difícil. Nós teremos aqui uma live, já aproveitando a oportunidade, como você disse, nós teremos uma live aqui com a Rosari. A Rosari é uma pessoa do Rio de Janeiro, ela tem um projeto maravilhoso, ela tem um grupo de apoio às mães que perderam seus filhos. E ela faz um trabalho lindíssimo de esclarecimento, de atendimento a essas mães. As próprias mães que já passaram pela dificuldade. Claro, a dor nunca acaba. Eu acho que o sentimento de perca, a gente carrega ele. Mas as mães que chegam novas no grupo é confortada pelas mães que já passaram por isso. Ela faz, assim, um trabalho lindíssimo já dentro e ela é espírita, ela psicografa cartas dos filhos dessas mães. Ela vai estar aqui na nossa live com a gente, dia 27 de junho desse mês, dia 27. Então, já aproveitar as pessoas, convidar. A Rosari faz um trabalho excepcional de caridade, de atenção. Quando a gente estava... É a pergunta que eu vou te fazer. Quando a gente passa por esse momento de dor, de dificuldade, a gente procura as igrejas, a gente procura o pastor, o padre, o centro espírita. Só que as pessoas acham, como o Pena disse, que o problema vai se resolver. Então, dizer às pessoas que o centro espírita, as igrejas evangélicas, a católica, os centros de umbanda, ou qualquer outro tipo de religião, não existe. O centro espírita não faz milagre. A igreja não faz milagre.
Está dentro de cada um a resolução dos seus problemas. Está dentro de cada um. Deus deixou essa centelha dentro de nós, acesa, bem acesa. Cabe a nós, sempre a nós, a resolução de nossos problemas. Como? Mantendo a fé acesa sempre, a esperança, que é algo fundamental. E a gente também sempre lembrar que nada nessa vida acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Ninguém é vítima, Deus não pune ninguém. Essa história, Deus não gosta de mim, Deus me puniu. Não, Deus não pune. Nós somos responsáveis pelo nosso dia a dia. O nosso amanhã começa no hoje. O passado eu estou colhendo agora. Então, nós somos responsáveis pela mudança do nosso dia a dia. Para bom ou para ruim. Lembrar sempre que os pensamentos é fundamental. Tudo que pensamos, atraímos. Quando nós temos a fé viva, quando nós temos a esperança viva, quando nós confiamos no plano do Pai, que é um Pai perfeito, quem duvida dos planos de Deus? Será que o nosso Pai, que é perfeito, será que o nosso Pai, que é de justiça, de amor, de misericórdia, ele manda algo para nossas vidas que não necessitamos? Então fica aí uma reflexão. Será que esse Pai de perfeição, de divindade, nos manda algo que a gente não mereça, que a gente não precise? Então é uma bela reflexão. Eu queria te fazer uma pergunta. Como você passou, você já era evangélica quando você passou pela perca da sua menina, como você enfrentou isso? Você buscou o apoio mais dentro da tua igreja ou você buscou o apoio dentro da tua fé viva que você tinha dentro de você? Claro que a gente sempre necessita do apoio de terceiros. É muito importante, principalmente na questão do luto, a gente conviver. A gente tende a se isolar na hora do luto. A gente não quer conversar, a gente não quer responder pergunta, a gente não quer... E quando a gente se vê dando risada, a gente se pune. Por que eu estou sorrindo se eu perdi, por exemplo, uma filha, eu perdi o pai, perdi a mãe? Como que você buscou essa tua conversão? Como que você superou essa perca, que é muito difícil perder uma filha, uma mãe, é algo muito difícil. Vou te contar. Tem muitas pessoas que acham que eu sou meio maluca, mas eu não sou maluca. Eu sou uma pessoa que eu mesmo me testo dos meus limites, né? Então, quando aconteceu isso comigo, o que é que eu fiz? Eu comecei a buscar, não na igreja, não no centro espírita, não aqui dentro de mim. Então, o que eu fiz? Eu fui nos lugares, voltei no mesmo quarto, aqui, que ela passou um tempo, sentei lá e fiquei, quietinho, o quarto estava vazio. Aí aquela voz aqui dentro disse assim, não está aqui. Esquece, não está aqui. Nesse plano você não vai mais encontrar. Saí de lá. Fui em vários velórios de jovens, porque a minha filha, quando partiu, ela tinha 15 anos e meio. E ela teve atendimento, UTI, etc, etc, etc. Eu fui. E quando eu chegava lá, eu nem precisava aproximar dos pais. Eu queria ver, porque eu achava que eu tinha sido punida, né? Porque a minha filha era uma preciosidade, era muito gostosa, uma pessoa bonita por dentro e por fora, ótima, cabeça boa, sabe? E eu ia e eu parava lá e ficava assim, olhando, sem pensar em nada, só observando. E aquela voz vinha e falava assim, você queria aquela morte ali para sua filha? Eu, não. Então, você achou que eu fui ruim com você? Se eu falar, se eu pronunciar, eu estou pecando. Então, eu escrevi muito. Eu escrevi, queimei, escrevi, soltei lá no mar. Eu falei com ele mentalmente, porque você sabe que nós temos inimigos que pegam a nossa fala e transformam a nossa fala numa arma contra a gente mesmo. Então, eu não fiz isso. Eu busquei testemunhar minha fé verificando coisas e fatos.
Então, eu acabei me conscientizando. Nesse plano, eu não vou encontrar minha filha. Mas para eu atingir um outro plano, eu tenho que estar com os meus olhos lá na frente, lá na cruz. Porque lá está escrito que eu vou ser colocada num outro plano. Lá, na Bíblia está escrito que ele fez uma casa para nós que mãos humanas nenhuma colocaram. Não tem impressão digital de homem nenhum. Está lá preparada. A da minha filha já estava preparada. A da minha amiga já estava preparada. Por isso que eles foram. Né? E eu vou esperar a minha hora, mas crescendo. Porque até esse momento, eu respirando, ele está me mantendo. Até aqui o Senhor me sustentou. E eu creio nisso. Vou te falar uma coisa. Eu recebi uma carta de uma amiga minha que tinha lá assim, ó, uma letra. Sou feliz com Jesus. Depois vocês procurem. Conta a história. Um cara que era americano, tinha uma família, e ele mandou a família de férias para algum lugar lá que eu não lembro. E essa família foi de navio. E o navio perdeu-se lá os filhos, e ela mandou um bilhetinho para ele. Somente eu sobrevivi. Ele recebeu o bilhete, ficou com o coração apertado, catou o próximo navio e, ó, rumo para lá. Só que os marinheiros conhecem o mar, né? Então ele falou assim, doutor, olha, aqui, exatamente aqui foi que aconteceu esse acidente, né? Ele debruçou na proa, chorou, 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 e saiu essa canção, Sou Feliz com Jesus. E eu recebi essa música. E eu dizia assim, não vou ser feliz com ninguém. Jesus, você me perdoa? Porque agora o meu coração é triste. Eu não vou ser feliz com ninguém. E hoje, 10 anos se passaram, né? E eu vou dizer para você, eu sou feliz com Jesus, porque eu nunca abandonei ele, e ele nunca me abandonou. Quando eu me ausentei por alguns momentos da igreja, por conta de trabalho, eu sentia falta de estar ali. Mas não deixei de trabalhar para Jesus em nenhum momento. Eu voltei a estudar, eu fui lá para a Vila Vicentina, eu trabalho com idoso. Agora à noite eu estou trabalhando, eu trabalho com idoso. Eu resolvi, tudo na nossa vida é tomada de posição. Se você vai se converter, você tem que, olha, eu vou me converter. E toma rumo, não volta mais, não olha nem para trás, quebra o retrovisor, joga fora, não olha para trás. Eu tomei a decisão, eu vou amar. Existem crianças, existem velhos, existem pessoas que estão nessa vida e que não recebem nem um tico de carinho, nem um pouquinho de amor, nem de consideração. Aqueles que estão à minha volta, eu abraço. Eu cuido. Sabe como que a gente cuida? Como Jesus cuidava dos seus discípulos. É uma palavra, é um carinho, é um olhar. Às vezes você não tem o que falar para ela, mas você está ali pertinho, você só olha com carinho para aquela pessoa, ela vai sentir. O que nós precisamos lembrar, e todos nós precisamos lembrar, que nós nunca estamos sozinhos. Por pior que seja o momento que você está passando, você não está passando sozinho. Porque sozinho você ia sucumbir. Você não ia dar conta dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Porque tem tantas pessoas hoje que estão se suicidando. Está matando o pai, está matando mãe, está matando o filho, está matando não sei quem. Por conta disso, porque também é bíblico, né? Você sabe disso. Haverá um momento em que os corações não vão mais estar assim, ó, juntinho, vão estar separados. Filho não vai gostar do pai, o pai não vai gostar do filho, porque está entrando tanta sujeira no nosso meio e a gente está deixando, está deixando, está deixando. Quando você vê uma família sentada para comer em volta da mesa, conversando, uma olhando para o olho da outra, é assim, ó. Não é? No celular. Capaz de escrever assim, você quer um pedaço do meu bife? O outro responde, não, não quero não. Né? Por celular. Nós estamos perdendo. A pandemia teve dois lados, né, na minha opinião. Ela separou por necessidade muita gente que não gostava de gente, aproveitou e ficou lá. Né? Porque na pandemia, muitas pessoas deixaram de voltar para a igreja. Você sabia disso? E se dizem crentes. Muitas pessoas ainda estão vendo pelo celular. Eu sou conservadora. Eu preferi a igreja carregar minha Bíblia, abrir lá, manusear a minha arma. A minha arma
é a Bíblia. Porque eu chego lá, eu vejo as pessoas, pode ir, pode abrir um celular, mas eu ainda gosto do cheiro do papel, eu gosto de ler ali, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa. Não estar só lá no futuro. E quando a gente for para o futuro, leva Jesus junto, porque ele vai abrir a porta que você não sabe que tem lá na frente. Você não sabe o que há de ser. Ele sabe o que tem dentro do seu coração. A palavra diz, enganoso é o nosso coração. Às vezes eu quero tanto uma coisa, né? Eu quero uma BMW, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar o IPVA da BMW. E aí? Eu não sou inteligente para saber o que vai me acontecer ali na frente, mas ele sabe, porque todo o nosso destino está traçado nele. Todos. Eu posso até fazer alguma coisa errada. Olha, vou matar, matei. Senhor, olha, me perdoa, eu sou sua serva. Ele vai dizer assim, ai, Terezinha, tudo bem, eu te conheço, eu vou te perdoar, mas vai lá na cadeia. Fica lá na cadeia. Você vai passar um tempo lá. Vai pensar no que você fez. É a lei da semeadura. Então não esquece, o que você está plantando hoje aqui, você vai colher lá na frente. Se você está ficando sozinho hoje, amanhã você vai procurar alguém e não vai ter. Sabe aquela passagem da viúva que tinha os filhos e o marido morreu e o credor ia vir buscar os filhos? Por que ela conseguiu fazer o milagre do azeite? Porque ela tinha um bom relacionamento. Ela não ficava só dentro de casa chorando, não. Ela fazia alguma coisa, porque eu não vou na sua casa pedir uma panela para você, nem te conheço. Eu vou? Não. Agora, se eu tenho intimidade como eu tenho com meu amigo Pena, eu peço. Até telefone para ele, olha, Pena, eu preciso. Ele não vai nem perguntar, Tere, ele vai me mandar. Entendeu? Então, nós precisamos de ter relacionamento. E esse relacionamento, ele é comigo e Deus, eu e você, você e Deus. Para que dê certo. Senão não dá. Não dá certo. A gente precisa ter o amor ligado aqui dentro de nós. Não importa o que você vai fazer. Eu não vou pedir para você mudar, para eu gostar de você. Sabe o que é família? Família é uma reunião de pessoas que ali naquele meio tem alguém que não segue o padrão que eu gostaria. Mas eu vou continuar amando. E essa família não se restringe a 4 paredes. Ela é universal. É a família do nosso mestre amado Jesus. Tá bom? Exatamente. Eu acho que a gente... Ô, Luiz e Pena, nós já estamos com a hora estourada. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. E depois, no final, se possível, se ela aceitar, eu vou pedir para a Terezinha fazer a prece de encerramento da nossa live. Lógico que faz. Fala, Luiz. Então, gente, eu vou falar, então. Terezinha, de fato, assim, e eu queria te agradecer. Foi um imenso prazer eu ter te conhecido, você falando... Eu viajei aqui, tá? Então, eu falo para você, acho que Deus nos capacitou na noite de hoje para que a gente tivesse você com a gente, né? E assim como foi um aprendizado para mim, todos os nossos amigos que estão com a gente também aprendeu. E a gente tem que sempre saber que a base de tudo que você falou aí, eu acredito que é a nossa família, né? Quando você tem uma base familiar, você consegue direcionar tudo que você deseja de bom para os seus filhos, para os seus parentes. Então, na noite de hoje, eu quero te agradecer imensamente. Eu falo para você que hoje, de verdade, todas as artes são importantes para mim, porque eu sou o mais novo da turma, e como mais novo sempre quer aprender mais, né? Eu prefiro ouvir mais do que falar. A gente cresce mais, eu acho. Então, eu queria te agradecer mesmo, aos nossos amigos que participaram com a gente hoje. Um abraço para o meu irmão Rômulo, para o meu irmão Pena, que a gente possa, na próxima live, semana que vem, se Deus quiser, com o Marcos, né? Eu acredito que é o Marcos. E te agradecer de novo, Terezinha. Obrigado, gratidão pela noite de hoje, viu? Um abraço. Obrigada. Outro. Terezinha, sabe, eu falo sempre que eu gosto, qual a live que eu gosto mais? É sempre a última. Porque, não, é a última, porque eu fico na expectativa da semana que vem. Porque é tão bom, né? O Rômulo gostou disso. Porque é tão bom a gente estar reunidos aqui, é 1 hora, que a gente não perde, a gente ganha. E você falou magistralmente, falando, você falou muito bem, você deu exemplos muito bons, você tem uma paz interior que transmite isso para todo mundo, independente da religião, independente do que você crê, do que você acredita, a sua caixinha de ferramenta ficou gravada na minha cabeça. Eu vou fazer uma também, apesar que eu já tenho, né? Você sabe. Tem, organismo, só organismo. Verdade. Na verdade, a gente só tem que agradecer.
E agora o Luiz esqueceu de falar uma coisa. O Luiz é do RH, ele vai te falar mais uma coisa. Por hora, muito obrigado por ter comparecido, por ter trazido todas essas informações. Foi muito bom estar contigo. Espero... Mas agora eu vou deixar o Luiz falar. Um beijo grande no seu coração. Obrigada. Terezinha, te agradecer imensamente por todo o conhecimento compartilhado. Você é uma pessoa de muita luz, né? Radiante, mostra que é uma serva de Deus, confiante na presença de Deus e do Mestre Jesus. Você é uma mãe que superou uma perca, continua fazendo, praticando a caridade. Deixou muito bem claro a todos: o amor é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outra solução. O amor é o único caminho para tudo. Então a gente conta com os nossos amigos. Eu queria te agradecer. Não sei se o Pena te avisou, mas quando participo uma vez, agora é vitalício, não tem mais como negar os convites. Era isso que eu não ia falar. Não tem esse pequeno detalhe, a gente não avisa, a gente só avisa durante a live, ao vivo, para a pessoa não negar, né? Então, eu gostaria de te agradecer muito e pedir para você fazer o encerramento, fazer uma prece, aí eu encerro a live com os nossos amigos e agradecer, claro, aos nossos amigos que aqui estão acompanhando a gente. Por favor, faça o encerramento e com você. Amém. Deus, diante de Ti, eu apresento, Senhor, essa ferramenta que nós temos hoje, chamada live, e que através dela, Senhor, a gente consegue alcançar muito mais do que a gente imagina. Nós temos aí uma gama de amigos, uma gama de pessoas que entraram e que eu espero que tenham pego alguma coisa de bom, porque nós só falamos de coisa boa, nós falamos do nosso Mestre Jesus, nós falamos de fé e de conversão. Senhor, todos os dias das nossas vidas, nos convertam para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas, a salvação. Seja ela, Senhor, uma verdade em nossas vidas, porque nós queremos seguir o Teu amado Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Nos fortaleça, Senhor. Tira dos nossos olhos a fraqueza humana e nos mostra a sua grandeza, para que nós possamos contemplar, Senhor, com o nosso coração radiante, que a nossa conversão diária seja justificada pelo amor, porque nós seguimos Jesus. Jesus é luz, Jesus é paz, Jesus é o amor. E a Tua palavra diz que a paz que Ele dá, nada pode vencer essa paz. Que cada um de nós, os nossos amigos que estão nos ouvindo, tenha essa paz no seu coração. Que Jesus possa abrir o seu coração nessa noite, fazer morada, não só uma visita, porque visita, a gente visita qualquer um, mas Jesus não é qualquer um e você também não é, porque você é único, você é raro e você é caro. E Ele vai te visitar nessa noite, vai colocar aquela paz maravilhosa que tudo transcende. Nada é capaz de tirar ela do nosso coração, seja sofrimento, seja fartura ou necessidade. Nós estaremos colados em Jesus através do amor, pelo elo do amor. Que vocês tenham uma boa noite e que de alguma forma a minha vida possa ter sido útil a vocês. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Gratidão a todos, Terezinha, Edu e Pena, a todos os nossos amigos que aqui estão. Até semana que vem para mais uma live do Papo de Amigos. Gratidão a todos, uma semana com muita paz, com muita luz e com muita proteção. Que assim seja. Amém. Tchau, Terezinha, Edu e Pena. Tchau. Muito obrigada.